Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou Bruno Piacentini, sócio da Unibanco, e quero saber o que você está achando de todo esse conteúdo gratuito que vai levar você até a aprovação. Deixa seu like aqui e um comentário. O que você está achando das aulas, da didática, porque isso é muito importante para nós. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link da plataforma de estudos da Unibanco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha para treinar bastante, um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com nossos professores para tirar todas as suas dúvidas. Tenha uma ótima aula. Agora que você já conheceu os limites por emissor, nós vamos ver a classificação CVM para fundos de investimentos. A CVM ela classifica os fundos em renda fixa, ações, multimercado e cambial. Essa primeira classificação, que é a renda fixa, ela abre um pouquinho em outras 5 subclassificações. Simples, referenciado, curto prazo, dívida externa e também crédito privado. Para que um fundo de investimento seja considerado fundo de investimento renda fixa, deve, no mínimo, possuir 80% do patrimônio líquido alocado em ativos de renda fixa, que fazem jus ao seu nome. Então, este é o princípio das outras 5 subclasses. Primeiro, para ser fundo de renda fixa, 80% do patrimônio líquido em renda fixa. Os outros 20, ele pode sim ser um pouco mais arrojado em renda variável, tá? E aí agora nós vamos abrir as 5 subclasses. O primeiro é curto prazo. Então nós temos fundo de investimento renda fixa, curto prazo. Esses devem alocar em ativos que o prazo máximo seja 375 dias, desde que a média ponderada dos ativos da carteira deve ser igual ou inferior a 60 dias. Então o fundo possui uma carteira com 1, 2, 3, 4, 5, vários títulos, certo? Vamos dizer que um dos títulos possui 375 dias para vencer. O outro também 360, tudo bem. Não pode passar de 375 dias. Só que ele já possui aqui 2 títulos com prazo um pouco maior. Os outros títulos devem ser 60 dias e abaixo de 60 dias. Por quê? A média ponderada, e você já viu que a média ponderada é diferente da média simples, a média ponderada desta carteira deve ser igual ou inferior a 60 dias. Se for superior, não é considerado curto prazo. Se for inferior, é sim considerado fundos de investimentos renda fixa, curto prazo. Fato importante aqui nos 375 dias é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas diferentes quando a gente trata de CVM e Receita Federal. Lá na parte de imposto de renda eu volto a falar sobre isso, mas para que você já entenda. Quando nós falamos de Receita Federal e CVM, elas não se alinham, não batem a mesma informação para curto prazo. Porque a Receita Federal, quando ela vai tributar os fundos via Come-Cotas, ela separa em fundos curto prazo e fundos longo prazo. Curto prazo, ela tributa 20%. Longo prazo, ela tributa 15%. Só que ela considera curto prazo fundos que possuam abaixo de 365 dias, não 375. A CVM já diz que curto prazo será 375 dias. Então, há essa divergência, mas não significa que um fundo curto prazo pode ser tributado via longo prazo. Porque se você pensar o seguinte, o fundo curto prazo ele tem um ativo de 375 dias. Como ele tem um ativo que vai vencer em 375 dias e a Receita Federal fala que abaixo de 365 dias é curto e acima é longo prazo, esse fundo não é longo prazo? Não, porque a Receita Federal considera o prazo médio ponderado da carteira e do curto prazo sempre será inferior a 60 dias. Logo, óbvio, curto prazo será tributado via curto prazo. A diferença é somente no que cada uma delas considera curto prazo. Receita Federal usa 365 e CVM usa 375, tá? Referenciado é um outro tipo de fundo dentro da renda fixa, outra subclasse. Fundos de investimentos renda fixa referenciado devem aplicar no mínimo 95% do seu patrimônio líquido referenciando o seu benchmark, não importa qual seja. A referência é DI, a referência é IPCA,
a referência é IMAB, algum índice de mercado, ANBIMA, não importa. Ele vai descrever quem é o benchmark. Então, 95% do patrimônio líquido devem ser alocados para referenciar o benchmark, certo? Nós temos também fundos de investimentos simples, que, como o próprio nome já diz, é simples. 95% aplicado em títulos públicos federais ou então títulos de crédito privado, desde que o gestor analise e verifique que esses títulos de crédito privado possuem classificação de risco igual ou muito próximo dos títulos públicos federais, porque é um fundo simples. Inclusive, este é o único tipo de fundo que você não precisa de API, análise do perfil do investidor, para aplicar. Acabei de abrir conta na corretora, não preenchi aquele negócio, o API que é grandão, tá? Várias perguntas, mas é essencial para as suas aplicações. Você ainda não preencheu? Tá? Coloca tudo num fundo simples, deixa lá, ele tem liquidez diária normalmente, e depois que você preencher o API, você faz a alocação diversificada. O quarto a subclasse é dívida externa. Então, no mínimo 80% aplicados em títulos públicos do governo emitidos fora do país. Nós estamos falando do Brasil, Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional emite títulos públicos federais, como LTN, LFT, NTNB, NTNB Principal, NTNF. 5 tipos de títulos aqui para o Brasil, para captar recursos em reais. Emitiu dívida para os brasileiros, mas o governo, Tesouro Nacional, pode emitir títulos também para captar em dólar, para captar em euro, para captar em iene. Ou seja, vai emitir um título público federal fora do país. Esse tipo de fundo, dívida externa, vai ter que alocar 80% no mínimo do patrimônio líquido nesses títulos. Títulos que são do governo brasileiro, mas foram emitidos fora do país ou possuem algum lastro com o câmbio, certo? Temos também, por fim, fundos de renda fixa, crédito privado, onde mais do que 50% da carteira será alocado em dívida de empresa privada. O risco é maior e, por isso, na lâmina de informações essenciais, no regulamento, no FIC, devem conter essa informação de que este é um fundo de investimento renda fixa crédito privado e o risco é maior, mais elevado. Inclusive, o cotista deve assinar o termo de adesão de ciência de risco, tá? Mas aqui é simples. Se a gente falar de empresas privadas, seja bancos, seja sociedades anônimas não financeiras, então CDB, debêntures, LCI, LCA, são todos títulos que podem entrar neste fundo. 50% acima já é considerado crédito privado. E aí eu separei para vocês aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, pronto. Aqui nós temos, ainda não está aparecendo na tela, né? Agora vai aparecer. Agora sim, muito bem. Vamos treinar juntos aqui com a Mais Retorno. Você já viu várias vezes em várias aulas esse site da Mais Retorno, eu sempre recomendo para vocês. Existem outros sim, Verius, com dinheiro. Existem outros sites que você pode verificar a carteira do fundo, toda a lâmina, e eu acho essencial isso. Viu minha aula? Fez anotações? Isso aqui é teoria. Tira daqui, tira da teoria e leva para a prática, que você vai aprender um pouco mais também, tá? Aqui eu estou falando da carteira do BBRF Simples FI. Então, é um fundo de investimento renda fixa simples, certo? Logo, eu vou me atentar à composição da carteira. Vamos lembrar? O renda fixa simples, ele deve alocar no mínimo 95% em títulos públicos federais ou de crédito privado que seja da mesma classificação de risco. Olha só, 71% em operações compromissadas. O que são operações compromissadas? Quando eu tenho, por exemplo, um banco, o banco ele pode emitir um CDB. Só que se ele emitir um CDB, ele está emitindo uma dívida. Pensa que ele já emitiu muita dívida. Ele tem que pagar uma galera, ele não quer isso. E ainda assim ele precisa de recursos. O que ele faz? Ele também comprou várias dívidas. Vamos dizer que ele comprou títulos públicos federais, ou seja, ele comprou dívida do governo. Ele pode fazer uma operação compromissada com esse título público federal. Ele vai gerar essa operação compromissada com o lastro no título público federal. Logo, o investidor aplica na operação compromissada e fica com o título público, que não é dele, não é do banco, é do governo federal. Só que nessa operação compromissada tem a confirmação do banco pegar novamente esse título.
porque aí ele vai reaver com o emissor, que é o Tesouro Nacional, certo? Então, operações compromissadas nesse fundo aqui, nós temos esse símbolozinho aqui, certo? Essa nomenclatura toda estranha. O que será que é isso? Se você der um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui no famoso Google, nós podemos encontrar aqui o Ambima Market, que vai nos mostrar todos os fundos. Ó. Essa sigla nada mais é do que uma LFT, Letra Financeira do Tesouro, que é a mesma coisa que Tesouro Selic. Ou seja, todo o fundo ele possui 71,8%, 71,80% alocado em LFT, Tesouro Selic. Aqui ele dá o vencimento, certo? Então nós temos essa informação. Peraí, mas tem que ser 95% em título público federal. Vamos confirmar o resto da carteira. O restante, títulos públicos federais, e aí você pode fazer a mesma coisa, pega cada um desses aqui e verificar qual título é, mas 21% também em títulos públicos federais. E nós temos ainda direitos a prazo e outros títulos. Então, um título do Banco Itaú, do Banco Bradesco, Banco Itaú, Mercedes-Benz, Haitong, e são todos títulos que possuem risco de crédito igual ou muito próximo aos títulos públicos federais, totalizando mais do que 95% da carteira nesse risco de classificação. Aqui nós temos fundo de investimento renda fixa referenciado, certo? O referenciado nós precisamos 95% seguindo o seu benchmark. Qual será o benchmark desse fundo? Vamos voltar para a lâmina do fundo e assim nós vemos completo. É um fundo da BNB, tá? Onde o administrador é o Santander e aqui nós temos o benchmark, CDI. Lembra que eu falei? O mercado até chama CDI, mas na verdade você sabe que o benchmark é a taxa DI, beleza? Vamos ver se ele honra isso. Aqui, muito provavelmente, ele não vai mostrar o lastro do título. Ele vai mostrar somente o emissor. Classificação, títulos públicos federais, 67%. Se nós pegarmos um título público federal aqui, a gente vem aqui na Ambima, nós temos novamente aqui LFT, certo? Então, olha só, a LFT é o Tesouro Selic. Ele paga como o investidor? A variação da taxa Selic. Eu aplicar na variação da taxa Selic não é a mesma coisa, muito próximo de eu aplicar no CDI, na taxa DI, porque historicamente a Selic meta, ela é, por exemplo, 3%, a taxa Selic over, que é a negociada aqui na LFT, vai ser 0,10 abaixo, e a DI também 0,10 abaixo, ou seja, é a mesma coisa, a mesma rentabilidade. De fato, eu estou referenciando aqui a taxa DI, tá? E nós temos todos os títulos aqui, 67% da carteira. 32% operações compromissadas, exatamente aquilo que eu falei. Algum emissor pegou um título público federal e gerou uma operação compromissada. Aqui só pela nomenclatura nós podemos ver que é algum título público federal também, que obviamente vai fazer jus, vai fazer referência à taxa DI. Aqui mais um título. Do Daicoval nós temos o Fundo de Investimento Renda Fixa CP, crédito privado, tá? Crédito privado, mais do que 50% da carteira em ativos de crédito privado. Vamos ver se isso se mantém. Desce aqui na composição. Debêntures. Só de falar debêntures, eu já sei que é crédito privado. São títulos emitidos por sociedade anônima não financeira. E aqui nós temos 34% do fundo alocado. Então, Eletrobras, CCR, Equatorial, Natura, olha só o tamanho da diversificação em crédito privado. Bem legal a gente verificar isso também. A diversificação. Você acha que sozinho você conseguiria comprar essa quantidade de debêntures? Bem difícil. Nós temos também depósito a prazo e outros títulos, que totaliza 34%. Olha só, também crédito privado, Banco Nordeste, Banco Safra, Banco Fibra, Banco Daicoval, Banco Bradesco. E nós temos cotas de fundos. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês que é interessantíssimo. No limite por emissor, eu mostrei que 10% pode ser alocado em sociedade anônima não financeira de capital aberto ou fundos de investimentos. Aqui eu estou falando de um FII, não FIC. O FII pode alocar, sim, em cotas de fundos. Só que ele tem que respeitar 10% em cada fundo. Não é esse percentual. Esse percentual aqui está dizendo com relação à classe. Eu tenho cotas de fundos que representa 21% do patrimônio total, certo?
Então, 21% é a mesma coisa que 100% dentro somente de cotas de fundos. Se eu pego esse fundo aqui do Daycoval, ele possui do total do patrimônio líquido 3%. E pode ver que nenhum deles totaliza mais do que 10%, assim como o limite por emissor exige. Certo? Por fim, nós temos o fundo de investimento renda fixa, dívida externa, que se nós verificarmos aqui, o dívida externa, 80% dos ativos em títulos públicos federais emitidos fora do Brasil. A gente desce, nós temos valores a receber. Valores a receber são contratos de câmbio, 31%. Nós temos também mais contratos de câmbio em valores a pagar e investimentos no exterior, que totaliza quase 30%, governo brasileiro. Então, é uma dívida do governo brasileiro emitida muito provavelmente fora do país. Ele não especifica qual país aqui, mas com certeza porque nós temos como classificação dívida externa aqui. Eu só não vou trazer com relação ao curto prazo, porque esse é mais simples, ele vai mexer apenas com o prazo, tá? Mas faça isso você. Pegue outros fundos de investimentos referenciado, simples, dívida externa, ou pegue um fundo. Pega um fundo renda fixa sem ler a nomenclatura. Vá na carteira e tente identificar que tipo de fundo é esse. Faça isso que eu tenho certeza que você vai expandir cada vez mais seu conhecimento. Na próxima aula você vai ver sobre a classificação ações, multimercado e cambial, que é mais tranquilo, não tem tanta regra assim. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo do edital, de estar 100% preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu tô aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu tô junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado no link da descrição desse vídeo o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Estou junto com você nessa e aguardo você aprovado.